Estamos começando o programa Democracia, aqui direto do nosso estúdio multimídia da TV Assembleia. E a revista Nature destacou na capa da edição de maio deste ano uma pesquisa inédita sobre a origem e evolução dos povos indígenas da América. O estudo pode mudar a forma como entendemos a genética atualmente. A pesquisa, que ganhou repercussão internacional, contou com a participação de pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Genética e Biologia Molecular da URGS, revelando a complexidade da história dos povos originários. Além disso, traz novos elementos que revelam que existe uma diversidade genética muito maior do que a previamente conhecida. Os resultados mostraram que as atuais populações indígenas do continente descendem da chamada terceira onda migratória, há cerca de 1.300 anos, de uma região conhecida como Mesoamérica, que compreende o México e a América Central. A pesquisa também contradiz estudos anteriores, mostrando que a história desses povos é mais complexa do que se imaginava, com múltiplas migrações para a América do Sul e adaptações a ambientes extremos. E essas adaptações deixam marcas no genoma, especialmente em genes ligados à imunidade, ao metabolismo e à reprodução, evidenciando a ação da seleção natural. E agora a colega Yasmin Mesquita nos fala sobre os resultados, alguns resultados práticos deste estudo. Olá, Zamansky! Na prática, os resultados mostram que os povos indígenas da América carregam variações genéticas únicas, que não estão representadas em estudos baseados majoritariamente em populações europeias. Isso tem impacto direto na medicina de precisão e nas políticas públicas, pois pode influenciar tanto o risco quanto a proteção em doenças comuns. Segundo a pesquisa, é essencial trabalhar este conhecimento sobre a chamada diversidade genômica, que mede a variação genética dentro de cada espécie, o que é importante para desenvolver diagnósticos e tratamentos mais eficazes baseados em medicina de precisão. Volto com você aí no estúdio. Valeu, obrigado, Yasmin Mesquita, participando aqui do nosso Democracia. E para ampliar este tema, nós contamos com os nossos convidados aqui no estúdio. Está o Gustavo Medina, que é mestre em Biologia Animal pela URGS, está concluindo o doutorado em Genética e Biologia Molecular, também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Também aqui a Maria Cátira Bortolini, formada em Ciências Biológicas pela URGS, tem mestrado e doutorado em Genética e Biologia Molecular, também pela Universidade Federal, e ainda pós-doutorado pela University College de Londres. Gustavo, prazer tê-lo aqui. Prazer. Maria Cátira, nós temos muita coisa, eu tenho muitas curiosidades e também e quem nos acompanha. E aqui na tela do nosso estúdio multimídia está Maria Tereza Schmidt Mesquita, que é cirurgia dentista, formada também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutoranda no programa de pós-graduação em Genética e Biologia Molecular, também pela URGS, que está falando diretamente de Barcelona. É isso, Maria Tereza? Seja bem-vinda. Isso aí, obrigada. Olha, começar por ti, Maria Cátira, que estás que lidera, né, esse estudo, que é uma das coordenadoras desse estudo que ganhou a capa nada menos do que a revista Nature, né? Eu queria que tu falasse um pouco mais da tua atuação, né, até da relação com o Gustavo e com a Maria Tereza, que vocês fazem parte de um grupo, né, da URGS, e a importância desse estudo ter a repercussão que teve, que está tendo naturalmente. Hoje a ciência ela ganhou aspectos e dimensão em nível genômico, então tem muitas populações no mundo sendo estudadas em nível genômico, que é a base da informação que faz os indivíduos serem o que são e faz as populações serem o que são. Então, a trajetória evolutiva de uma população está marcada no genoma.
Só que havia um buraco nisso, o buraco de conhecimento sobre populações originárias. O nosso departamento de genética da URGS há muito tempo trabalha com populações indígenas, mas tínhamos estudos, inclusive na minha carreira, vários trabalhos, de porções do genoma. Estava faltando um estudo com o genoma completo. Então, os 3 bilhões de pares de bases sobre nativos americanos. Por que demorou tanto? Porque é complexo. Tu precisa acessar essas populações, elas têm que ser partícipes, elas têm que colaborar, elas têm que querer participar, precisa ter todo um entendimento ético, tem que se respeitar a história dessas populações, sua cultura, as lideranças têm que estar de acordo, a logística muitas vezes é complicada, muitas vezes são populações que não falam o nosso idioma, então tem que haver tradutores, tem que entender o que envolve a sua participação e o que isso representa. Então, não é uma coisa trivial. Não sendo trivial, o grupo de pesquisadores que fazem parte é um grupo grande, mas eu gostaria de destacar as pessoas que vieram da nossa universidade, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Dentre elas, a coordenadora geral do trabalho, que é a professora Tabita Runemeyer, que é professora atualmente da USP, que fez a formação no nosso programa de pós-graduação comigo. Eu fui orientadora dela em nível de mestrado, doutorado e pós-doutorado, assim como eu sou orientadora tanto do Gustavo quanto da Maria Tereza. Então, a minha equipe é uma equipe com pesquisadores que estão desenvolvendo as suas teses e parte delas envolve, então, o estudo com populações nativas americanas. Então, o destaque se dá pelo ineditismo de se conhecer em nível genômico essas populações e os resultados em si e o que isso representa, os desdobramentos desse tipo de estudo. Então, tanto a Maria Tereza quanto o Gustavo, eles estão fazendo parte de suas teses em cima desses genomas, esmiuçando esses genomas. Muito bem, eu queria, depois nós vamos ampliar, né, porque tem muito detalhe para a gente explicar para o nosso telespectador. Mas, Gustavo, falar um pouquinho desse teu trabalho, né? Eu sei que tu te formou em Pelotas, né, em Ciências Biológicas. E como é que tu entra e qual é a tua participação nisso? O quanto isso, para ti, é importante ter esse trabalho concluído, né? E como vai se dar agora, a partir de agora, em termos de continuidade. Sim. Esse trabalho da Nature, propriamente dito, eu não participei dele, mas eu trabalho com dados que se originam desses trabalhos. O meu trabalho... Bom, a gente tem o genoma nuclear, como a professora falou, mas a gente também tem um genoma mitocondrial, uma organela que tem DNA nas nossas células também. E eu que analiso essas mitocôndrias, porque elas também contam bastantes coisas interessantes, assim. Tanto para a parte miscigenada da população brasileira, que é um trabalho anterior do da Nature, que é o da Science também. O grupo pegou 2 revistas muito importantes, né? E essas populações do trabalho da Nature, eu tenho um banco de dados ainda maior, porque eles selecionaram algumas populações, mas como eu foco nas do Brasil, nos povos indígenas do Brasil, tem mais indivíduos e mais populações que entraram que entraram nesse paper, né? Sim. Então, a gente analisa algumas possíveis linhagens genéticas que podem ser regionais dos povos indígenas aqui do sul do Brasil, que também estão no Uruguai e na Argentina, ali, Charrua, por exemplo, Guarani, Cainganha. A gente tenta ver se a gente consegue encontrar linhagens que não definem esses grupos, porque grupos indígenas são definidos por cultura, por muito mais coisas que só o DNA, mas que possam, né, contar alguma história do que esses povos podem ter sofrido desde o processo colonizatório até agora, linhagens que sobreviveram ao processo de colonização, linhagens já extintas, da onde que elas vêm, se são Tupi-Guarani, se são Gê, que são os grupos que deram origem aos indígenas atuais, né, no nosso sul do Brasil aqui. E teve outros trabalhos também que a gente fez tentando correlacionar linhagens genéticas mitocondriais com desfechos de COVID, desfechos mais graves ou não. E a gente encontrou nesse trabalho, também já está publicado, não é na Nature, mas é uma revista associada à Nature, que é a Scientific Reports, e a gente encontrou uma linhagem indígena, que era chamada de A2, que aumenta o risco, claro, é um aumento o risco, mas
modesta, né? Porque tem muito mais coisas que influenciam nos desfechos de Covid. A gente encontrou uma linhagem indígena que aumentava o risco de mortalidade por Covid. Então, Sim. além de tudo que a gente já conhece, tipo idade, sexo, comorbidades, ainda pode ter algumas coisas genéticas que possam influenciar no desfecho final da Covid, para ser mais sério ou não. Esse é um dos desfechos com dados do paper da Science, no caso. Deixa eu ver o que mais. A gente publicou uma revisão recentemente também, que a gente analisa algumas assinaturas genéticas na população brasileira. O que eu quero dizer com assinaturas genéticas? A população brasileira é muito miscigenada. Então, ela é uma mistura de vários povos, e vários povos que às vezes não se encontravam há milhares de anos. A gente tinha povos indígenas aqui, a gente teve europeus que chegaram, a gente teve africanos introduzidos no Brasil pelos colonizadores, e a população brasileira, em sua maior parte, foi formada pela mistura de todos esses povos, né? E a gente consegue encontrar assinaturas genéticas particulares de cada um deles. Sim. E a gente pode, que analisar... revelam toda uma trajetória, uma história. Exatamente, a gente pode analisar, uma gama de coisas, tanto a parte evolutiva, que nos interessa muito, mas pode partir para a parte de saúde, para a parte de seleção natural, a genes que podem favorecer por exemplo, sobrevivência em altas altitudes ou alguma doença particular na Amazônia, né? Professora, se quiser... Esse é um aspecto importante. Então, quando a gente viu que tinha uma linhagem mitocondrial de origem indígena em populações urbanas, que no Rio Grande do Sul era um fator de risco para desfecho morte em Covid, isso não quer dizer que essa variante, em outros tempos, não foi selecionada positivamente. Porque a trajetória evolutiva dos povos nativos americanos originários foi muito bem sucedida em adaptação durante os 15 mil anos, pelo menos, que estão dentro do continente. De repente muda o ambiente, de repente tem novos patógenos. Então, uma trajetória evolutiva com linhagens genéticas, digamos assim, que eram favoráveis, muda o contexto do ambiente, Sim, pode trazer risco. E aí a gente diz o seguinte... A gente alerta as autoridades de saúde no momento, olha, nós identificamos uma variante genética que não só está presente em indígenas atuais, como está presente nas populações mestiças urbanas, que são grande parte da população brasileira, que pode ser um fator de risco para novos patógenos. Então, atenção, autoridades de saúde. Aqui há um novo elemento que é mais um fator de risco. E a gente fez uma série de análises, inclusive usando inteligência artificial na parte de análise e aprendizado de máquina, que mostrou claramente que é um fator de risco. Isso significa que a gente tem que olhar as populações que têm uma trajetória evolutiva, que muda o ambiente, muda contexto, e agora elas podem ter mais risco para determinados patógenos. Fragilidades. E esse alerta é importante porque pode determinar uma sim, política na área da saúde, por exemplo. Né? Exatamente. Vamos para Barcelona, então, um pouquinho. Vamos lá. Maria Tereza, fala um pouquinho do teu trabalho, o que te leva aí, né? Já que tu faz parte também aqui desse grupo da URGS, né? Que hoje está colocando aí produções, né, de conhecimento em várias revistas importantes do mundo. E como é que está o teu trabalho hoje aí em Barcelona? Maria Tereza, te agradecendo mais uma vez aqui pela presença. Perfeito. Assim como o Gustavo, eu também não participei diretamente na produção do artigo que saiu, que foi publicado, mas com os dados que foram gerados a partir desse artigo, eu comecei a pesquisar e investigar variantes associadas à doença periodontal nessas populações. O que é isso? São variantes que podem ser benéficas para essas populações, ou seja, criar uma resistência ao periodonto, a agressões, né? Ou variantes que podem ser maléficas, né? Então, pode ser que a gente encontre algumas variantes que façam com que o perfil periodontal dessas pessoas seja mais vulnerável às agressões externas ou a determinadas condições do ambiente. Por que é tão importante a gente pesquisar isso? Justamente para a gente poder trabalhar com uma coisa que hoje é considerada padrão ouro na medicina, que é a medicina personalizada. Então, a gente não pode olhar um indivíduo e colocar ele à frente de um tratamento generalizado. A gente precisa personalizar esse tratamento, justamente entender quais são
as necessidades específicas daquela população, daquele indivíduo, e através do estudo da genética desses povos, a gente consegue chegar numa igualdade da medicina mais melhor, né? A gente consegue chegar num nível de maior igualdade médica para a população brasileira. E especificamente o que eu estou fazendo aqui em Barcelona agora, eu estou trabalhando com a equipe do Instituto de Biologia Evolutiva da Universidade Pompeu Fabra, e eu estou em contato direto com os bioinformatas aqui da universidade para poder justamente aprender a localizar essas variantes, conseguir verificar quais são os parâmetros dessas variantes, qual é o padrão normal, digamos assim, quais variantes podem ser as de risco, né? E aí sim começar a fazer essa listagem de variantes que podem ser maléficas ou prejudicar e predispor esses indivíduos à doença periodontal, né? Eu acho que também vale ressaltar que isso é muito importante não só na odontologia, não só na doença periodontal, né, mas sim na saúde geral. A gente precisa de pessoas que olhem todo o genoma e vejam o que pode estar associado a cada doença, né? E especificamente no meu caso, como eu trabalho com doença periodontal, a importância que isso tem na saúde geral dessas populações. A gente sabe hoje que a doença periodontal é um fator de risco muito grande para o desenvolvimento de diabetes, que antigamente a gente achava que era ao contrário, que a diabetes favorecia a doença periodontal. A gente sabe que hoje é uma via de mão dupla. Pessoas que têm doença periodontal também têm mais chance de desenvolver diabetes. Então a gente precisa entender como essas variantes podem impactar a saúde geral dessa população, né? Então, basicamente é isso que eu estou fazendo aqui. Sim. Só explica um pouquinho para nós, um pouquinho melhor, a questão da doença periodontal. O que é para as pessoas entenderem? Perfeito. Doença periodontal é aquela doença que acomete todos os tecidos em volta do dente, ou seja, é a gengivite e a periodontite. Quando a gente tem um sangramento gengival ou alguma reabsorção óssea em torno do dente, a gente pode classificar como doença periodontal. Tá? Sim. É uma doença muito comum e muito prevalente na população brasileira. E essa relação com diabetes, então, que também é uma novidade, então, nesse caminho da ciência. Tu vais permanecer aí em Barcelona por quanto tempo ainda nesse teu trabalho? Eu vou ficar até o dia 17 de agosto, mas eu tenho mais 2 colegas minhas que vão ficar aqui mais tempo, não necessariamente trabalhando com essa linha, mas também aprendendo com os bioinformatas aqui do laboratório e dando sequência nos estudos do nosso grupo. Depois tu voltas para a URGS, para o trabalho aqui na URGS. Depois isso? Eu volto para a URGS, isso. Maravilha. Maria Kátia, falar um pouquinho até de dúvidas que eu tenho ao analisar, né, por cima. Posso só comentar um detalhe do trabalho da Maria Tereza? Como ela está trabalhando com esses genomas de indígenas, a gente tem que lembrar que essas populações indígenas deixaram de ser caçadores-coletores recentemente. Então, tinham uma trajetória evolutiva, mais uma vez, né, entra a biologia evolutiva, de caçadores-coletores, com hábitos de caça e coleta até recentemente. Aí muda esses hábitos de caça e coleta para hábitos urbanos ocidentais de consumo, grande consumo de açúcar e todo o resto, né? Gorduras, açúcares, etc, etc. Então, fatores de risco para uma série de problemas bucais, dentários. Só que o acesso ao cuidado de higiene que um ocidental tem urbano, por exemplo, e inclusive de um dentista, é dificultado. Então, nós temos populações que estão mudando seus hábitos de dieta de uma geração para outra. Muito rápido. Muito rápido. São doenças multifatoriais, ou seja, tem o fator ambiental, que é o fator de risco, comer muito açúcar, etc. A comida industrializada, que está chegando nas aldeias, nas terras indígenas, muito rapidamente, né? A mudança. Os ultraprocessados. Os ultraprocessados, nem todos têm acesso à questão, e culturalmente também, à questão da higiene bucal, que a gente tem para consumir tudo isso, né? E a gente não sabia nada sobre os fatores de risco genético que eles têm. Mais uma vez, a questão evolutiva. Eles evoluíram em outro contexto ambiental, em outro contexto de patógenos, em outro contexto de microbiota oral, que é uma outra linha de pesquisa que nós temos, que a Maria Tereza também está conduzindo durante o doutorado dela. Então, disbiose, que é essa microbiota oral
em desequilíbrio por causa da mudança rápida, pode levar à doença periodontal. Mas e os fatores de suscetibilidade? Que todo mundo tem e que não só os indivíduos são diferentes, mas existem determinados perfis populacionais. Então, por isso que a gente estuda populações. É o primeiro screening que a gente faz para saber esta população tem uma variante genética em mais alta frequência que populações não indígenas, por exemplo. Não quer dizer que todas aquelas pessoas vão ter aquela variante, mas a gente sabe que aquela população, prestem atenção, autoridades de saúde, aquela população indígena tem uma variante de suscetibilidade a risco a uma determinada enfermidade maior do que a população em geral. Então, vai ter indivíduos dentro dessa população e a prevalência de certas doenças comuns ou doenças raras, pode ser também, vão ser mais frequentes. E é preciso orientar, então, um tipo de... Exatamente. De enfrentamento Exatamente, diferenciado. Diferenciado. Porque nós vamos entrar em outras questões aí que estão apontadas nesse trabalho, né, Gustavo? Mas o que se falava... se tinha a ideia de até contra aquela ideia nazista da raça pura, é que em relação à miscigenação, que isso, grosso modo, fortaleceria, né, a saúde e a capacidade de enfrentar doenças, por exemplo, né? Sim. Né? Isso ainda é uma lógica que se estabelece a partir desse estudo também, fazendo uma relação com esse estudo da Nature publicado. Sim. É quando tem uma população que é muito aparentada e elas se reproduzem entre si, as chances de uma mutação deletéria acontecer e se disseminar por essa população é grande. Então, se dois primos, por exemplo, têm aquele alelo deletério, cada um tem um, e geram filhos, as chances dos filhos terem uma doença, não sei, algum problema, aumenta, né? Então, quando tu mistura populações bem diferentes, isso é um pouquinho diluído, vamos dizer assim. Não sei se era essa a questão sim, em si. Então, a miscigenação, sim, em alguns casos pode aumentar o fitness, que a gente diz, né? Um valor adaptativo. É um valor adaptativo. Sim, e fica nada mais muito resistente a isolado, essa adaptação. muito segregado, isolado. Do ponto de vista genético, aumenta as chances de pôr em homozigose, como a gente diz, alelos de risco. Então, a miscigenação, vamos dizer, traz ares novos para uma população, Sim. alelos, né, aumenta a diversidade, isso é bom. E a questão isso, voltando à colonização, o que esse estudo aponta de diferente para tantas populações que foram dizimadas, né, de indígenas em função de o que se ouvia assim, né, também de forma simplificada, que eu estou colocando para vocês aprofundarem, né, uma doença que não era dali da natureza, daquele lugar, né, principalmente populações mais isoladas, indígenas, eles sempre correram mais risco em função disso, né? O que isso traz? Assim, todos os humanos vieram de períodos da nossa história evolutiva, como Homo sapiens, de sociedades caçadoras-coletoras. Na América, se estabeleceu esses povos originários basicamente em dois grandes grupos culturais, vamos dizer assim, a grosso modo, né? Os caçadores-coletores, que até hoje preservam seus hábitos de caça e coleta, ou até muito pouco, até recentemente, e outros povos em que aumentaram muito de tamanho, que formaram grandes impérios, basicamente na Mesoamérica, Império Azteca, e nos Andes, os andinos. Então, tem um perfil genético um pouco diferente desses povos originários. Agora, todos eles passam por processos do que a gente chama de pressões seletivas. Seja para viver em altas altitudes nos Andes, tem alelos específicos para suportar tu viver, se reproduzir e trabalhar e viver a 6.000 metros com ambiente com baixa concentração de oxigênio quando tu compara com ambiente em nível do mar. Mesma coisa viver numa floresta tropical. As pessoas pensam que é um ambiente idílico, fazem aquela imaginação meio romântica, né? É maravilhoso. É brutal. Tem muito patógeno, tem muito risco. Então, essas populações têm um processo de seleção natural brutal.
Não é agora ou quando entra o colonizador que passam a sofrer. Passam a sofrer outros processos de pressão seletiva. E não só isso, né? Os patógenos que os europeus trazem passam a sofrer processos de massacre e extermínio deliberado. Sim, uma simples gripe, digamos. Foi assim, responsável por... houve a disseminação que os europeus trouxeram e houve uma disseminação, inclusive, voluntária de botar roupas infectadas com o vírus da varíola para infectar grupos indígenas. Mas não só isso, né? Houve o extermínio de povos indígenas puro e simples. Então, eles, além de sofrerem outras pressões seletivas que já vinham sofrendo ao longo da sua trajetória dentro do continente americano, eles sofreram um extermínio físico por embate com um colonizador que veio em condições, digamos assim, tecnológicas, especialmente com armas de fogo e alguns elementos bem clássicos aí no processo colonizatório, que os fez levar a um sentimento de superioridade e exterminar os povos originários, né? Sim. Eu tinha uma dúvida sobre a questão da diversidade genética que foi apontada nessa pesquisa, que é muito maior, eu coloquei isso na abertura, do que se conhecia, né? O que mais se negou do que tínhamos no passado, né? E ao mesmo tempo, tem outra parte que fala que ainda que uma baixa diversidade impactou a questão da imunidade, que a gente estava falando, né, de indígenas passando a ser mais vulneráveis, como tu estavas dizendo. Como é que dá para explicar isso? E o quanto negou o passado e quanto que se evoluiu, portanto? É assim, a nossa espécie ela surge na África. A partir da África, né, há cerca de 200 mil anos, então, uma colonização para fora do continente africano, colonizar a Europa, coloniza a Ásia, e o último continente a ser colonizado em tempos pré-históricos é a América. Nesse processo de dispersão a partir da África, há perda de diversidade. Os grupos que migram sempre é um grupo menor e com menos representatividade em termos de diversidade do grupo que fica. Normalmente é isso que acontece. Então, é natural haver perda de diversidade. Então, é por isso que há essa aparente contradição que tu acabas de ler. Não é que por exemplo, os nativos americanos já se sabe que tem menos diversidade que os africanos do sul do Saara. Isso é sabido. O que não se sabia é que a diversidade exclusiva ou as variantes que nunca ninguém tinha visto eram tão grandes em nativos americanos. Ou seja, tem 8 milhões de variantes genéticas que não se conhecia. Isso não se sabia que ia se encontrar nesse nível. Tanta variabilidade que não se encontra em outro lugar. Esses alelos, digamos assim, genéticos, essas variantes genéticas, a gente não encontra em nenhum outro lugar. Então, tem particularidades dentro do continente. Não obstante eles terem, de modo geral, menor diversidade que ou populações africanas do sul do Saara, não obstante a isso, tem uma diversidade que não se conhecia. Se não se estudasse nativos americanos, nunca ia, por mais que se estude europeus, que são os povos mais estudados do ponto de vista genômico e de medicina de precisão, são os povos europeus e europeus descendentes, aí tu pega os norte-americanos, não adianta estudar eles sem estudar os povos que deram origem ao brasileiro. Porque a gente não ia ter acesso a essa variabilidade que é desconhecida, que não existe em outros povos. Sim, então, digamos, nós tínhamos uma visão, como diz o trabalho, mais eurocêntrica e que agora está se valorizando essa diversidade. É o que a gente, como brasileiro, pesquisador brasileiro, temos obrigação de fazer. A gente tem que estudar as nossas populações. Então, a gente publicou esse trabalho na Science em 2025 sobre o genoma dos brasileiros. Agora, brasileiros, não se pode falar de brasileiros sem falar de povos originários, indígenas, né? Então, é nesse contexto. Eu lembro, acho que faz mais, eu estava ainda na Rádio Guaíba, então faz mais de 20 anos, foi lá um cientista falando sobre um trabalho ali de mais de 20 anos, que concluiu, imagino que isso já não deve ter sido alterado, que houve também um mapeamento, digamos, né, genético, e que até surpreendeu pela presença maior ainda no povo brasileiro, como um todo,
dos traços dos povos originários. Ainda tinham uma quantidade maior, eu estou falando assim, simplificando, de uma genética indígena. Uhum. Isso se mantém ainda. Era uma novidade há 20 e poucos anos, não sei se vocês se recordam. Sim, eu trabalho no nosso grupo com o professor Salzano, comigo, com o professor Sérgio Pena, lá da Federal de Minas Gerais. Exatamente. Sim, professor Sérgio Pena. É uma pesquisa de Minas, eu lembro disso. Isso, sim. Ele fez, na época, um estudo amplo sobre ancestralidade. Mas a diferença do que o professor Pena e a gente fazia na época, a gente pegava pedaços do genoma. Sim, temos mais herança indígena do que se imaginava naquela época. Tá, assim fica mais claro para quem está nos acompanhando. E eu vi que tem algo que traça também a presença de neandertais. Eu lembro do Sapiens, não sei se quando vocês aprovam esse estudo histórico e científico, mas o que me chamou a atenção nesse livro é que ainda tínhamos uma quantidade de presença de genes. Eu até sei do que você está falando. No livro Sapiens. No livro Sapiens. Sim, que ele comenta que até 30 mil anos atrás tinha 5 diferentes espécies humanas convivendo no mundo. E hoje em dia só temos uma. Neandertais ainda presentes. Não, mas o que o Antônio está querendo dizer sim, houve miscigenação entre Neandertais e Sapiens. E Homo sapiens. Sim. Temos que é algo? Temos genes neandertais, sim. Todo mundo que tem ancestralidade europeia, praticamente todos os brasileiros, temos genes neandertais também. Eu estava sentindo isso. Tens. Pode ter certeza que tu tens. Os polacos aqui, o polaco neandertal. Mas vamos lá. Só não dá para falar em viking, nós estamos aí recém... Estamos com a cabeça inchada. Inchada ainda com a derrota para a Noruega. Mas Gustavo, Maria Cátia e Maria Tereza, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos para falar um pouco, a partir desta pesquisa, o que esperar agora em relação ao futuro. Nós já voltamos.